Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 24. Eu hoje pela manhã estava vendo alguns artigos na internet, eu recebo bastante informação nos canais evangélicos através do Instagram, Facebook. E eu percebo assim que muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo não são noticiadas. Nós não vamos encontrar mesmo nas notícias, nos jornais, porque são notícias que não cabem, não interessam a mídia dizer assim, coisas que estão acontecendo, mas que na verdade nós temos que estar atentos, porque interessa a nós. Porque através desses acontecimentos nós podemos entender que Jesus está próximo de resgatar a sua igreja. Cada dia que passa é um dia a menos para que ele venha buscar a sua igreja. Muitas vezes nós ficamos atentos aos sinais da natureza, como aquilo que irá preceder a vinda de Jesus, mas há muito mais coisas envolvendo, coisas que não estão sendo visíveis aos nossos olhos, coisas que estão acontecendo no mundo afora que não são divulgados, porque não é do interesse deles divulgar, mas que nós precisamos estar atentos. E eu ouvia hoje uma notícia, eu via um vídeo em que uma policial na Inglaterra, ela estava abordando uma mulher e dizendo que ela não tinha permissão para cantar músicas cristãs fora do ambiente cristão. Ou seja, é uma clara perseguição ao evangelho. Você pode levantar bandeira de grupos terroristas, manifestando o seu apoio a eles. Você pode levantar bandeiras a favor do assassinato de crianças inocentes no ventre, mas você não pode, em uma via pública, cantar uma música de glorificação ao Criador. Em outro acontecimento, uma policial também aborda uma mulher que está parada numa esquina, em frente a uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Ela percebe que aquela mulher está concentrada, com os olhos fechados, e o policial vai interrogá-la, perguntando se ela estava naquele momento orando. E ela responde que sim, ela estava orando, mas apenas em pensamento. E aquele policial disse que ela não poderia estar naquele lugar fazendo uma oração. Então, para quem pensa que isso são coisas que vão acontecer num determinado momento, eu quero que você reflita. Quero que você comece a entender que muitas coisas não serão faladas na televisão. Enquanto o mundo está voltado para as guerras que estão acontecendo, Israel contra o grupo terrorista do Hamas, a Rússia contra a Ucrânia, há uma guerra também na Nigéria, onde grupos de uma determinada crença estão matando os cristãos. Todos os dias, a missão Portas Abertas noticia, na Nigéria, quantos cristãos estão sendo mortos, igrejas queimadas, casas sendo queimadas, os grupos terroristas entram metralhando, matando os cristãos, mas esta guerra não interessa para o mundo divulgar. Mas para que nós saibamos que esta perseguição que a palavra do Senhor fala, que virá sobre nós, já está às portas. Já está às portas. Hoje eu via um deputado, um vereador de uma cidade do interior de São Paulo, dizendo que recebeu uma petição, dizendo
sobre a inconstitucionalidade da Bíblia estar dentro das escolas e das bibliotecas públicas. Ou seja, já é a contestação aqui no nosso território, querendo, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, tirar a palavra do Senhor do alcance das pessoas. Mas o Senhor Jesus já nos advertiu que esses tempos chegariam. Ele advertiu os seus discípulos que esse tempo chegaria, mas que nós teríamos que estar preparados para isso. Eu quero que você adentre na palavra, a partir do versículo 24, Jesus dizendo assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dize-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nós estamos chegando num tempo em que o nosso amor por Cristo será colocado à prova. Mas eu não estou trazendo esta mensagem para colocar medo no coração de ninguém. A palavra, diz o Senhor, que a palavra nos liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta do medo de perder a própria vida. E é dessa libertação que o cristão, ele precisa. Ter medo do que há de vir. Porque tudo aquilo que a palavra do Senhor disse que aconteceria, vai acontecer. Você crendo ou não, isso independe da sua fé. Mas nós precisamos estar alerta para aquilo que está para vir. Já está acontecendo. E a palavra do Senhor, na noite de hoje, é um alerta para que nós estejamos fortalecidos no Senhor e preparados para responder com temperança à razão da nossa fé. Porque haverá um tempo que você terá que decidir se você quer servir a Jesus inteiramente ou se você vai negar a sua fé diante dele. E o Senhor Jesus, ele disse aqui que aquele que confessá-lo diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Mas aquele que o negar, também o Senhor Jesus o negará diante do Pai. E como é? E o que vem a ser negar a Jesus? O que vem a ser negar a Jesus?
Quando o Senhor Jesus começa esse texto aqui, ele diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. O verdadeiro cristão, aquele que realmente serve a Jesus, que ama a Jesus, ele procura ser igual a Jesus, nem mais, nem menos. Não queira dizer aquilo que Jesus não falou. Não oculte aquilo que Jesus disse. Nós fomos enviados para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Nós não fomos enviados para abrir igrejas, nós não fomos enviados para fazer seminários, para fazer eventos. Fomos enviados para testificar aquilo que nós vimos e ouvimos a respeito de Jesus. Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta do pecado e que Jesus voltará para buscar um povo remido. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje é que muitos querem apresentar um evangelho que não incomoda. Um evangelho agradável, um evangelho mais suave de se ouvir. Mas o Senhor Jesus, ele disse: olha, não se espantem quando vier perseguições sobre vocês, quando vierem falar mal de vocês por causa do meu nome. Porque se me chamaram de Beelzebu, quando ele expulsou um demônio, ele curou, ele libertou um endemoniado num dia de sábado. Para o judeu, o sábado ele era um dia sagrado. E na verdade ali era apenas a observação da lei, não para servir a Deus. Era a forma que eles viam, eles executavam, vamos dizer assim, viviam o sábado. Era apenas a observância da lei. Os demais eles não faziam. Jesus, por curar um homem, libertar um homem, foi chamado de falando que ele curou, libertou através de Beelzebu, príncipe dos demônios. Se chamaram o pai de família de Beelzebu, o que não farão de vós? Então Jesus já está alertando, não fique esperando ser recebido com palavras agradáveis. Se falaram isso de mim, que dirá de vós? Então Jesus já nos alerta que quando levarmos a palavra da verdade, nós seremos atacados. Nós seremos combatidos com mentiras, com agressões. Mas Jesus disse: olha, portanto, mas não os temais. Não os temais. Nós não temos que temer aquele que pode nos ameaçar. Como eu disse, nigerianos, a igreja da Nigéria está sendo assassinada. Muitos estão sendo mortos por não negarem a fé em Cristo Jesus. Todos os dias, centenas de cristãos estão sendo perseguidos, caçados e mortos. Crianças, velhos e adultos, homens, mulheres, não importa. Se você não negar a Jesus, você morre. É o que está acontecendo na Nigéria. Mas o Senhor Jesus disse: olha, vocês não devem temer aqueles que só podem matar o corpo. Antes, temam aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. É a esse que nós temos que temer. E o temer não é ter medo. Não é ter medo de Deus, mas respeito. Respeitar a sua palavra. Respeitar o seu ensinamento, respeitar os seus ensinos da forma que devemos andar neste mundo. Ele disse que o Senhor cuida dos pássaros, não é isso? Mas não valemos mais do que os pássaros. Estamos hoje tão preocupados, o que nós mais vimos aí na televisão quando você liga a televisão. O que mais você ouve falar ultimamente? Aquecimento global, é o direito dos animais, é a guerra aí contra os agricultores que plantam a comida que nós comemos, que é uma preocupação com a criação, mas não com vidas humanas.
com coisas, com ideologias, com políticas, com partidos políticos. É isso que nós vimos. Quando você abre uma rede social, o que mais tem falado é isso. Mas e o valor da vida? E o preço de uma vida? Essa tem ficado em segundo plano. Mas, mesmo que o homem esteja dessa forma, para Deus, nós somos valiosos. O nosso tempo nessa terra está guardado por Deus, está contado por Deus. Tudo que acontece na nossa vida, por mais que seja doloroso, não significa que esteja fora do controle do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas que acontecem com nós. O Senhor, Ele nos fala qual o motivo dessa perseguição. Por que as pessoas, por que o mundo tem se levantado contra a igreja? Contra os servos do Senhor? Nós não estamos dizendo a instituição igreja como um conglomerado de igrejas. Estamos dizendo deste ministério terreno, dessa, a igreja tal, é assembleia, é missionária, é batista. Não estamos falando disso. Nós estamos falando da verdadeira igreja. Nós, servos, que vivemos conforme a palavra do Senhor. Porque a igreja que não incomoda, ela não é perseguida. A igreja que não afronta o inferno, ela não é perseguida. Essa perseguição virá quando nós fizermos oposição a este mundo. Jesus disse aqui no versículo 30, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. O Senhor não veio fazer uma guerra familiar, também não foi isso. Ele está dizendo que ele não veio trazer a paz, como muitos aguardavam o Messias, como o judeu estava aguardando o Messias, um político que viesse tirar Israel da submissão de Roma, debaixo da autoridade de Roma. Não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio libertar o homem do pecado, porque essa é a verdadeira condenação do homem, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus já estão condenados, é isso que nós precisamos entender. Então Jesus, ele disse que ele veio trazer a dissensão, ele não veio unir as pessoas através da religião. Jesus veio para colocar o homem, confrontar o homem com o seu pecado, para mostrar qual é o caminho que o espera se ele permanecer nessa vida de pecado. E quando a igreja começa a denunciar o pecado, o inferno se levanta contra ela. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não é a igreja A ou a igreja B. Não é o nome, não é a denominação. É a igreja que se levanta contra o mundo, contra o pecado, que denuncia o pecado. Quando Jesus fala, eu vim trazer aqui a dissensão entre pai e filho, não está falando que Jesus veio trazer ali a separação, mas não. Mas quando o pai não crê em Jesus e o filho sim, ele está dizendo que o filho, ele deve trabalhar para ganhar o seu pai. E isso é uma batalha. Isso é uma guerra. É uma guerra espiritual que nós travamos todos os dias. Todo cristão que tem alguém dentro do seu lar, ele tem alguém no seu lar que não anda com Jesus, que não serve a Jesus, ele tem uma batalha instituída dentro do seu lar. Não é porque você é filho de crente, não é porque você é filho do pastor, filho da pastora, que você não está sujeito às mudanças que o Evangelho propõe para nós.
Jesus disse: eu vim trazer a guerra mesmo. Mas não é essa guerra que nós estamos vendo aí fora, é a guerra. É a guerra contra o pecado. É a guerra contra essa ideologia maligna que está matando, que está destruindo lares, destruindo infâncias, colocando pais contra filhos, homem contra mulher, brancos contra amarelos e pardos. Tudo isso são ideologias do mal, ideologias do maligno. É contra isso que o Senhor nos levantou. Toda essa separação é obra do maligno. Tudo isso são os meios que o inimigo tem para nos separar, para trazer a dissensão dentro dos lares. E quando a igreja ela deixa de denunciar o pecado porque ela quer apresentar um evangelho mais agradável ao mundo, um evangelho mais suave de se ouvir, vamos deixar de falar de pecado, vamos falar mais do amor de Jesus, vamos falar mais do amor de Deus. Quando eu penso no amor de Deus, eu penso nessa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus tomou a forma humana, se dispôs a passar pelas mesmas necessidades e dificuldades que nós. Através de Jesus Cristo. Para reconciliar o homem consigo. E ele nos amou tanto que ele enviou o seu filho para morrer por nós. Nós deixamos, quando a igreja deixa de dizer que o salário do pecado é a morte, nós também estamos negando a Jesus. Nós deixamos de confessar a Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Existe vida sem Jesus? É isso que Jesus veio nos ensinar, que não existe vida sem Jesus. O que causa a morte, a nossa morte é consequência do nosso pecado. Quando deixamos de dizer que é necessário nascer de novo, nós também estamos negando a Deus. Nós estamos negando a Jesus. Toda vez que nós negamos uma doutrina bíblica, nós estamos negando a Jesus. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quando nós dizemos que Jesus te aceita do jeito que você é, nós estamos negando a Deus. Mas Ele não aceita? Sim. Ele te recebe. Ele nos recebe do jeito que nós chegamos. Mas a partir desse momento, é necessário uma transformação. É necessário nascer de novo. E muitos têm negado esta verdade. O Senhor aceita do jeito que você é. O importante é o coração, o importante é a sua intenção, o importante é você fazer o bem, o importante é você amar. Se fosse só isso, porque Jesus veio e morreu por nós. Porque Jesus teve que vir, encarnar, tomar esta forma humana e morrer por nós. Se era apenas fazer o bem, se era apenas amar as pessoas, por que Ele teve que morrer por nós? Ser bom não salva ninguém. Fazer o bem não salva ninguém. Nós fazemos o bem, nós amamos as pessoas porque somos salvos. Porque recebemos o amor de Deus. O amor de Deus nos faz amar as pessoas como elas são.
receber as pessoas como elas são. Mas se nós sabemos que se permanecermos numa vida de pecado, nós não herdaremos a vida eterna, porque não anunciar o evangelho da forma que ele é, o evangelho de transformação. Jesus disse: olha, aquele que não toma a sua cruz não é digno de mim. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você não está disposto a correr o risco de ser negado pelo seu pai, por amor a Cristo. Olha, meu pai não quer saber de crente, minha mãe não gosta de crente. Se eu falar de Jesus, ele vai parar de falar comigo, é capaz até de ele me pôr para fora de casa. Se isso te impede de falar de Jesus para ele, você não é digno de Jesus. É o que Jesus está dizendo. Você não pode escolher ter uma vida confortável, uma vida de aceitação no seu ciclo social, em detrimento de não falar do amor de Deus, de não falar da salvação através de Jesus. Quando nós falamos de tomar a sua cruz, a cruz é um sinal de renúncia. Se você não renuncia a você mesmo, você não é digno de Jesus. Por isso o evangelho é uma vida de renúncia. E muitos não querem mais ouvir essa palavra. Que eu tenho que abrir mão de muita coisa, abrir mão de mim mesmo. Abrir mão das minhas vontades, abrir mão das minhas convicções. E aceitar o que a palavra do Senhor é, a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você nega a palavra de Deus como a verdade, você está negando o próprio Cristo. No princípio, ele era o Logos, palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada poderia ser feito. Jesus disse na oração intercessória: Senhor, não peço, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarda-os. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade absoluta de Deus. E se nós negarmos a palavra do Senhor, por mais que nós não estejamos enquadrada nela, nós estamos negando a Jesus. Da mesma forma que Pedro negou Jesus lá no Getsêmani. Muitas das vezes, empolgados no meio do louvor, nós começamos a declarar. O ministro fala: declara aí, você vai, levanta a mão e declara. Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor dizendo: a hora que o crente mais mente é na hora do louvor. Porque movido pela emoção, ele fala: eu vou andar sobre o mar, eu vou passar pelo fogo, eu vou fazer isso. Na hora da emoção, na hora que está todo mundo reunido, é fácil falar, é fácil confessar a Jesus. Mas na hora que o pipoco está comendo lá embaixo, esconde debaixo da cama. Na hora que perguntam por que você vai fazer naquela igreja se a sua vida está aí, ó, você está desempregado, você está doente, você está passando por isso. Cadê aquela fé que você tinha na hora do louvor? É verdade? Pedro era assim também. Pedro era assim, teve um momento de discussão entre os apóstolos lá. Estavam querendo saber quem era o maior. E Jesus dá uma lição para eles. Vocês estão querendo saber quem é o maior? Vou te ensinar quem é o maior. O maior é o que serve. O maior é aquele que está disposto a servir. Quem é o maior? É aquele que está disposto a perdoar. É aquele que perdoa primeiro. É aquele que ama primeiro. É aquele que serve primeiro.
E Pedro estava talvez cheio de si, porque Pedro estava lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele foi um dos poucos que foi escolhido. Pedro estava lá junto com Jesus na multiplicação dos pães. Pedro estava lá quando Jesus ressuscitou aquela menina. Pedro estava próximo de Jesus durante todo o ministério de Jesus, vendo os milagres de Jesus. Talvez Pedro estivesse pensando, eu sou o primeiro. Mas lá em Lucas capítulo 22, Jesus diz lá para ele, olha Pedro, vou te dizer uma coisa. Satanás pediu para cirandar você igual faz com o trigo. Sabe quando o trigo, ele é colhido, ele está dentro de uma casca. Então é preciso bater para essa casca quebrar. Então é por isso que ele tem aquela expressão, né? Bater o trigo, né? Malhar o trigo. Pedro, ele estava se achando como um trigo. Mas a sua autoconfiança era igual a casca. No primeiro impacto, vai embora. Na primeira aprovação, vai embora. E Jesus disse assim, olha, mas Satanás queria fazer isso com você, ele queria te derrubar. Mas eu roguei ao Pai por você, para que você não se desviasse. Quando você se converter, você confirma os teus irmãos. Imagina, você pensando que você é o maior, e Jesus diz que você nem convertido é. Por isso que muitos estão negando a Jesus. Por isso que muitos têm negado falar a verdade, falar a palavra do Senhor, porque ainda não passaram pela conversão genuína. Muitos estavam como Pedro, se achando trigo, mas não tinha sido malhado ainda. Talvez esta aprovação não tenha chegado em você ainda, porque você ainda não está pronto. O Senhor, Ele tem te evitado, talvez tem poupado você, para você não se desviar. Mas como eu lembro, ouvi a pregação de domingo aqui, o Senhor espera que você amadureça, para que você chegue à maioridade espiritual. Porque se as lutas vierem agora, talvez você não suporte. Mas você querendo ou não, haverá um momento que você terá que passar por isso. Muitos estão deixando o evangelho, o verdadeiro evangelho, e colocando um evangelho, vamos dizer assim, similar, genérico, onde só se fala dos direitos do cristão, onde só se fala do amor, mas não se fala da renúncia, não fala do abandono do pecado, não fala da santidade, não fala da oração. Jesus disse para Pedro, olha, Pedro disse, ó Senhor, eu vou contigo onde o Senhor quiser. Eu estou disposto a ir em qualquer lugar, ser preso com o Senhor, até morrer pelo Senhor. Quantas vezes nós já dissemos isso? Eu vou aonde Deus me mandar. Aí Deus manda você visitar o irmão que está doente lá. Ah, mas isso é coisa do pastor. Não sou pastor, isso aí é do irmão do círculo de oração lá, do ministério de intercessão, é ele que tem que fazer. Mas você não disse que estava disposto a ir onde Deus te mandou? Será que se fosse do lado de cada avenida você ia? Será que nós não iríamos? Se fosse na casa daquele irmão mais chegadinho da gente, será que nós não iríamos? Mas eu nem conheço, a pessoa chegou agora aqui na igreja. Por que você... Ah, Senhor, envia outro. Verdade? Mas Jesus, conhecendo a Pedro, disse, Pedro, você está disposto mesmo? Mas eu te conheço. E uma prova de que eu te conheço é que antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, jamais. Os outros, embalados pela arrogância de Pedro, eu também não. Então Jesus coloca esses discípulos à prova e os leva lá ao Monte das Oliveiras. É verdade? Vocês estão dispostos a ir aonde eu vou? Eu vou morar. Vamos orar para ver se vocês estão dispostos a ir até aonde eu vou.
E Jesus chama os discípulos e eles acompanham a Jesus. E Jesus chama Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais íntimos, e os chama mais à frente e fala: fique aqui, ore, porque eu estou amargurado, estou entristecido de morte. Jesus vai à frente orar, orando por 1 hora. 1 hora. Jesus volta e os pega dormindo. Nem 1 hora vocês conseguem? Nem 1 hora, se você está disposto a ir mesmo até aonde eu vou, se você não consegue ficar 1 hora orando comigo? E Jesus diz para Pedro: vigiai. Vigiai e orai. O que vem a ser a vigilância? O que vem a ser a vigilância? Porque Jesus fala para Pedro vigiar. Jesus estava com medo de ser preso? Não. Jesus sabia que era o momento dele ser preso. Mas Jesus estava falando para Pedro: Pedro, você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. É isso que o vigia faz. Ele está atento às coisas que estão acontecendo. Você passa próximo aí aos presídios, tem aquelas torres que lá dentro tem um guarda armado, porque podem tentar invadir para resgatar presos, podem presos tentar fugir, ele está ali atento ao que está acontecendo. Então Jesus diz para ele: olha, Pedro, você precisa vigiar, você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, para você não ser pego de surpresa. E você precisa estar em comunhão com Deus, que é isto que é a oração. Você precisa estar atento, mas não pode deixar o seu relacionamento com Deus de lado. Você não pode estar mais preocupado com o seu vizinho, com o seu irmão, do que com o seu próprio relacionamento com Deus. Ele vem em primeiro lugar. E é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vigiar é estar atento e orar é estar em comunhão. Porque o Espírito está pronto. O Senhor já tinha deixado eles prontos. O Senhor já tinha preparado para aquilo que havia de vir. Mas a carne, ela é fraca. É meio estranho falar que a carne é fraca quando a palavra do Senhor diz que nós somos vencidos por ela. Se nós não vigiarmos, somos vencidos por ela. Jesus está dizendo: quando você é dominado pela sua natureza humana, que te faz sentir medo, que te faz sentir desconfiança, que te faz sentir vontade de desistir, você fica fraco. E qual é o sinal de fraqueza? Fuga. O maior sinal de fraqueza de uma pessoa é fuga. Ela foge de tudo. Foge de tudo, foge dos problemas, foge das dificuldades, foge dos desafios, foge das mudanças. Este é o maior sinal de fraqueza que nós temos, quando nós fugimos da realidade. E o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos fugiram. E o Senhor Jesus está dizendo que é necessário estarmos vigilantes para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque se nós formos pegos de surpresa, se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, não estivermos vigilantes, a nossa carne, o nosso medo nos vence e nos faz correr, desistir da nossa salvação. E é o que muitos irão fazer quando as coisas determinadas para o fim começarem a acontecer. Muitos olharão para os seus filhos e dirão: eu não posso mais continuar servindo a Jesus, porque meus filhos vão passar fome. Porque a palavra do Senhor diz: quando o anticristo estiver na terra, haverá uma única moeda, haverá uma única religião, você não poderá falar de Jesus, você deverá receber uma marca. Não quero entrar nesse ponto agora, mas ao receber essa marca, você está automaticamente negando a Jesus.
Sem essa marca você não compra e não vende. O que será de mim? Como eu vou trazer comida para os meus filhos? Muitos irão deixar Jesus nesse tempo. Mas o Senhor, Ele nos ensina que nós não devemos temer pelas nossas vidas. Nós não devemos temer pelas nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 5. Já estou terminando. Evangelho de João, capítulo 5, 24. 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós não temos mais que ter medo da morte, nós não temos que ter medo da rejeição, nós não temos que ter medo das tribulações que virão sobre este mundo. Nós temos que temer, obedecer àquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Porque este é o destino para aquele que negar a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus. Ele é o nosso único Salvador. Virá tempos difíceis. Virá tempo que nossa fé será provada em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi caçada. Muitos deram suas vidas. Você hoje cultua a Deus com a liberdade que nós temos, como temos aqui no Brasil, é porque muitos deram sua vida no passado. Muitos foram perseguidos, foram lançados aos leões. Todos os apóstolos morreram de forma cruel por não negarem a Jesus. Esse mesmo Pedro depois foi restaurado por Jesus. Depois de convertido, depois que ele se converte verdadeiramente, ele defende os seus irmãos que foram chamados de embriagados. Não, o que vocês estão vendo aqui não é embriaguez, mas é a promessa que se cumpriu, que sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Esta é o mover do Espírito Santo. É isso que está acontecendo com eles. Pedro prega em mais de 5.000. Este é o Pedro convertido. Este é o Pedro que realmente estava disposto a seguir Jesus para onde ele enviasse. Não negue a Jesus por uma amizade. Não negue a Jesus por um curso acadêmico. Não negue a Jesus por uma vaga no mercado de trabalho. Prepare-se para ser confrontado. Mas a palavra do Senhor diz que ao que vencer... mas essa lista é grande. Ao que vencer, aquele que não me negar, aquele que for até o fim, a palavra diz, é coroa de glória. Não sofrerá o dano da segunda morte. Receberá um novo nome. Tantas outras coisas ao que vencer. Está difícil? Tem passado por perseguições? Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. A palavra às vezes vem dura para você, mas eu precisava tanto de uma palavra que me anime. Esta é a verdadeira palavra que te anima. É a palavra que te confronta. Ela deve trazer ânimo para você. Porque o Senhor diz que eu repreendo aquele que eu amo. A palavra de repreensão é uma palavra de amor. É prova de que o Senhor te ama. Muitas vezes recebemos repreensão, não é porque estamos errados, mas é que Ele não quer que nós nos percamos e venhamos a negá-lo. Amém, irmãos?